Olha, Paulo, difícil, né? Você lembrar que esses ministros vão ficar tanto tempo lá com esse poder todo, né, monocrático, é assustador. E não por acaso andou circulando, né, depois dessa história toda que estamos tratando aqui, né, o Togaquistão, né, um novo país ali, muito parecido com o Brasil, né, está na América Latina, é o maior país e tem o território exatamente igual ao do Brasil, né, mas se chama Togaquistão. Nesse país, quem 10 indivíduos com toga é que mandam, o resto só obedece, né? Eu gosto. Sim, sim. É. Não, foi o tema da minha coluna de ontem na Gazeta e com esse título mesmo, nós temos que comprar essa briga, né? Apesar dos riscos que isso envolve. Agora, eu gosto muito da análise do Fiuza, né? E entendo e aprovo quando ele chama de palestrantes, né? Porque virou isso aí, virou essa coisa de jogar para a plateia, né? Só que você mesmo interrompeu ali para perguntar, mas lembrar, né? Ações também. Então, assim, são palestrantes, nesse sentido que o Fiuza dá ao termo, que estão ali para fazer discurso que encanta a patotinha da imprensa, né? Ai, que coisa maravilhosa, vou empurrar a história em direção à justiça racial, aí vai todo mundo ao delírio, né? Só que se fosse restrito a isso, pô, eu tava soltando fogos de artifício. Paga lá lagosta, vinho caro, bilhão, para eles ficarem fazendo palestra. Pô, eu compro agora esse pacote, né? Então, assim, o que tá realmente tirando o sono de todo mundo é que essa turma tá agindo, né? E agindo de maneira a criar no Brasil um Estado policialesco, né? A constatação que eu faço, você perguntou qual é o papel do Bolsonaro nisso tudo, né? Eu vou exatamente por aí. A constatação que eu faço, claro, claro, concordo, não concordo com você, eu ia exatamente daí, Fios, é bom até você esclarecer isso. Eu ia exatamente daí, né? O que existe, por isso a pergunta do Paulo, qual é o papel do Bolsonaro nisso? O que existe, na minha visão, é uma reação do sistema. Existem tensões, né? O poder não é uma coisa monolítica. São várias esferas de poder e grupos de interesse e que cada um puxa a sardinha para o seu lado e tem, entre aspas, freios e contrapesos. Então, essa narrativa de uma sala de vilões do 007, ela pode ser muito tentadora, mas não condiz com a realidade. Então, na realidade, Bolsonaro tem uma caneta poderosa e tem apoio de grupos de centrão que são traidores, são de casamentos de ocasião, de interesse, mas que também não estão confortáveis com muita coisa de lá. Então, a coisa é muito mais complexa, né, e difusa. Mas, assim, qual é o fenômeno que nós estamos vendo na minha concepção? A reação do sistema. Né? Se tiver que dar um título assim, ó, o sistema contra-ataca. Por quê? Porque a direita não pode participar do jogo. Na verdade é mais ou menos isso. A direita ela quer ter voz, ela quer ter participação na política, né, que durante muito tempo ficou sob a hegemonia de uma esquerda, ainda que no rótulo, né, e um grupo de chacais e hienas vorazes por trás, um grupo fisiológico, né, que quer mata, esquema, poder, recurso. Mas a direita, conservadores e tudo, nunca puderam participar desse jogo, desse clube. Né? E aí vem o advento das redes sociais, tudo isso, deu voz, a imprensa perdeu essa hegemonia e está em crise, e também está reagindo, né? E claramente reagindo. Então, aquilo que o Fios aponta, né? A velha imprensa, na época do Mensalão, pelo menos tinha uma postura diferente. É verdade, por quê? Porque ali ainda era briga em casa. Tucano, fisiológicos, petistas, e a imprensa com alguns independentes, com alguma coragem e tudo. Então, havia sim essas caneladas mais de tudo que é lado. Hoje, a presença do Bolsonaro, na minha concepção, o que ela força nesse jogo é isso, é derrubar máscaras. É escancarar que todos deram um jeito mais ou menos de se unir para expelir a areia na engrenagem, o estranho no ninho, aquele que está incomodando. Né? Então, é mais ou menos o que aconteceu com o Trump aqui nos Estados Unidos. O Victor Davis Hanson,
Ele é um historiador, professor de história militar, professor na Califórnia, fazendeiro. E ele fez um livro de muito sucesso antes, que eu recomendo a todos, que é The Case for Trump. E nesse livro ele explica o fenômeno Trump e por que ele, apesar de enxergar vários defeitos na postura do Trump, tudo, por que ele defendia. E era exatamente essa a linha de raciocínio, né? Ele está enfrentando ali um sistema apodrecido que está reagindo contra ele, de uma maneira muito condenável. E aí o livro novo dele, The Dying Citizen, que eu estou terminando, ele foca exatamente nisso, né? Tem um capítulo lá que ele fala do recrudescimento do tribalismo e tudo mais, um monte de coisa que é pré-civilizacional, e ele fala depois do pós-civilizacional, dessa turma que é o cidadão do mundo, essa coisa cosmopolita, liberal, que é o globalismo. Gostem ou não do rótulo, do manto, que ele sirva ou não para mascarar interesses muito mais prosaicos e tudo bem, eu entendo tudo isso, mas são os rótulos que a gente tem, né? Os globalistas representam essa elite financeira, mundo de Davos, que quer governar o mundo de cima para baixo, com entidades supranacionais, podendo abrir mão, né, de democracia, de povo, de constituição, coisas muito chatas, que às vezes escolhem muito mal. Pessoas toscas, broncas, tipo um Trump e um Bolsonaro. Então é disso que nós estamos falando aqui, né? Nos Estados Unidos, está falando dos Estados Unidos. Ah, mas as instituições... Sim, as instituições, meu chapa, levaram James Comey, diretor-geral do FBI, a fazer uma campanha durante 2 anos de derrubar o Trump, mobilizando investigação, agindo fora da lei. O livro de memórias dele, lançado, depois disso tudo, é The Highest Loyalty, uma lealdade mais elevada. Por quê? Porque ele não deve lealdade à Constituição, às restrições da função do cargo dele. Isso é uma coisa muito pequena. Ele tem lealdade a uma ética muito mais elevada. E com base nisso ele estava tentando agir, ainda que contra a lei, para derrubar Trump. E depois o Robert Mueller, Eden e vários, né? Pegamos algumas coisas, imagina o resto. Pegamos troca de 2 funcionários do Estado a serviço do Mueller, né? Dizendo que odiavam, ainda em 2016, odiavam Trump e fica tranquilo que nós vamos fazer de tudo para isso não acontecer. Um governo Trump. Então, o que nós estamos lidando aqui é com aquilo que eles mesmos, muitos deles, a Hillary Clinton e companhia, e vários servidores públicos de Estado, denominaram como a resistência, la résistance. Inclusive fazendo direta associação à turma que combateu ali o nazismo na França ocupada, em Vichy. Então, se a premissa é que o Trump representa o maior risco à democracia já visto na história dos Estados Unidos, se ele é uma ameaça fascista bater na porta, você está liberado para reagir como puder. E sua lealdade é algo muito maior do que, poxa, seu cargo não permite fazer isso. Ah, meu caro, lamento, eu estou combatendo o mal em forma humana. Então, esse é o cerne da questão. O Toffoli, palestrante, todos eles, joga para a plateia, o cara fala, no Brasil já temos na prática um semipresidencialismo. Se o Brasil ainda fosse um país, ou fosse um país sério, ou ainda fosse um país democrático, o mundo parava, pausa para reagir e esclarecer isso. Nós temos um ministro do Supremo confessando, alegando que o sistema político no Brasil mudou na prática. Não houve um plebiscito, não houve nenhuma escolha popular e na Constituição ainda consta lá o regime presidencialista. Então, acabou. Para qualquer coisa que está fazendo no país para avaliar isso. O cara foi presidente do Supremo. Ainda há pouco. Então, é bizarro demais. E mais bizarro ainda, o silêncio ensurdecedor da imensa maioria. Por quê? Porque o alvo é o Bolsonaro. É aí que entra o Bolsonaro na história. Porque se a missão, a cruzada, a resistência democrática é impedir o destino nazista, fascista no Brasil, que o Bolsonaro incorpora supostamente,
O que é você pegar uns atalhos e ignorar um pouquinho a Constituição e, na prática, usurpar os poderes e as prerrogativas do presidente? Então, nós estamos discutindo isso, na essência. A turma do clubinho, do feudo, que toma conta do poder há décadas, não está gostando nem um pouco de dividir poder, de ter ali uma parcela incômoda que está representando ouso dizer, maioria. Uma maioria.